Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Thiago Serafim falando aqui, o host responsável pela Hub Clube do LCA. Hoje no podcast eu vou falar sobre um tema na qual eu vivo no meu dia a dia, que é a comparação do tratamento online e do tratamento conservador. De antemão, eu vou utilizar aqui um artigo como base para falar desse podcast. E claro, eu vou trazer minha opinião aqui durante a execução do programa. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, de dar o like, compartilhar, ativar o sininho. Se você está ouvindo esse podcast pela sua plataforma de áudio como Spotify, não deixe de seguir o nosso programa e de avaliar. Dê 5 estrelas, porque se esse conteúdo faz sentido para você, provavelmente faz sentido para outras pessoas com perfil parecido com o seu. Para o programa de hoje, eu vou ter como base um artigo publicado em 2025 no Journal of Orthopedic Surgery and Research, um artigo de pesquisadores chineses chamado, eu vou ler o título aqui para vocês, The Efficacy and Cost Effectiveness Analysis of Telerehabilitation for Patients After Arthroscopic ACL Reconstruction, a Non-Inferiority Randomized Controlled Trial. Ou seja, é um ensaio clínico randomizado que compara aqui a eficácia e o custo-efetividade, o custo-benefício da telereabilitação comparado com a fisioterapia tradicional de pacientes pós-reconstrução do ligamento cruzado anterior. Antes de mais nada, vamos trazer um contexto aqui sobre o pró e o contra de maneira geral, porque que isso surge como uma oportunidade quando a gente pensa na telereabilitação pós-reconstrução do LCA. A gente precisa pensar o seguinte, tá? Será que um atleta ele consegue se reabilitar bem após uma reconstrução de LCA sem precisar ir presencialmente a uma clínica várias vezes na semana? Esse é um questionamento interessante. Então, a gente precisa entender o seguinte também, a telereabilitação, aliás, a reabilitação do LCA, ela é longa, ela exige alguns meses, às vezes um ano. Então, é algo que muitas vezes traz um custo alto para os pacientes. E muitos, a gente precisa ser sincero, têm um difícil acesso a um tratamento de qualidade. Então, mesmo presencialmente, o tratamento às vezes não é bom. E aí, a gente precisa levar isso em consideração. Então, novamente, eu trago aqui o contexto como um fator formador para essa discussão. E aí eu trago até um caso específico que surgiu nessa semana sobre essa questão do conceito, do acesso à informação e do contexto do indivíduo. Por quê? Vamos lá. O paciente fez a cirurgia, me enviou uma recomendação aqui de fisioterapia, óbvio, vindo pelo médico. Só que aí, eu preciso, você que é médico, que está ouvindo esse podcast, facilita um pouco mais a vida do seu paciente para que ele não fique perdido. Por que eu falo isso? Dentro do pedido médico estava escrito o seguinte: eu solicito 20 sessões de fisioterapia. Poxa, beleza, mandou para fisioterapia, é o mínimo que deve fazer. E às vezes o paciente nem sabe que precisa fazer fisioterapia, tá? Então por isso que eu falo, facilita o acesso para o seu paciente, porque vai ser muito melhor. O seu resultado médico, se você tiver um fisioterapeuta bom do seu lado, vai ser muito melhor. A cirurgia vai ser um sucesso com isso. O sucesso da reabilitação do LCA depende do seu procedimento cirúrgico, da boa reabilitação feita e do engajamento do paciente. Para o paciente engajar, ele tem que entender o tratamento. Aí vem lá, 20 sessões de terapia e no verso da folha vem um protocolo de reabilitação de 6 meses. Ok, não vou entrar no mérito aqui, reabilitação de 6 meses, mas veja que a frente e o verso da folha são contraditórios. Porque vamos pensar o seguinte: solicito 20 sessões de terapia. Aí vem esse paciente, me envia. Primeira coisa que eu falo para ele, cara, vamos lá, se você quer tratar presencialmente, 20 sessões de terapia não é nada. Vamos pensar o seguinte, eu mandei exatamente isso em áudio para ele. Vamos pensar o seguinte, olha, 20 sessões em um mês, fazendo o mínimo 2 vezes na semana, você vai ter aqui já 10 sessões realizadas. Segundo mês, 2 vezes na semana, mais 10 sessões, acabou suas 20. Então eu mostro para ele, cara, a gente na clínica aqui está seguindo um modelo que é o seguinte: cada vez mais a gente saindo de um modelo de sessões, indo para um modelo de acompanhamento. Porque não adianta eu ficar contando sessão.
Se eu ficar contando sessão, vamos lá, de 10 em 10, que é o normal dos planos, quando a gente pensa em planos de saúde, de 10 em 10 esse paciente vai fazer 100 sessões de tratamento. Só que eu não quero contar a sessão, eu quero contar como que ele evolui de forma objetiva. Como que ele está no primeiro mês? Conseguiu cumprir os objetivos? Vamos evoluir. Como que ele está no terceiro mês? Conseguiu cumprir os nossos objetivos? E a gente avalia aqui na clínica. Teste de força, teste de mobilidade, hipertrofia, edema, nível de dor, questionários, para daí ir para a fase seguinte. Sexto mês, como que ele está do ponto de vista funcional? Quanto que ele está saltando? Quanto que ele está produzindo de potência? Como que está a força dele? Para daí ir para a fase de transição. E depois da fase de transição, fazer novamente testes para retorno ao esporte. Então entenda que a reabilitação ela é longa e ela exige fases. Se eu ficar contando aqui sessão por sessão, eu nem sei qual que é a média. Eu posso até observar isso longitudinalmente. Qual que é a média de sessões de um paciente pós-operatório de reconstrução da LCA na clínica? Mas varia. Justamente porque a gente segue alguns modelos, às vezes híbrido, alguns modelos online, mas o que eu preciso é dar informação para o paciente. Ele precisa saber que a reabilitação é longa, vai passar por fases. E que talvez ele vir aqui na clínica presencialmente fique caro para ele. Eu entendo o contexto, mas ele precisa saber dessa informação. Ele precisa saber que ele precisa tratar. Porque qual que é o contexto de maneira geral, e quando eu dou mentoria para alguns outros profissionais, eu sou de uma cidade interior do estado também, e eu sei do contexto lá. O paciente operou, o paciente começa a tratar 3, 4 meses de fisioterapia, volta no médico, o médico fala, agora vai para academia. O cara vai para academia, volta lá em 6 meses, agora vai voltando aos poucos ao esporte. Com todo respeito, isso é uma merda de reabilitação. Essa reabilitação não é uma reabilitação como deve ser. Tá longe, muito longe. Por isso que alguns acompanhamentos online eles são interessantes. Por isso que eu recomendo para muitos pacientes e por isso que boa parte dos pacientes que eu atendo no contexto online, de reabilitação online, longe de aqui de Floripa, que não conseguem vir para cá, são no interior do Brasil, né? A gente percebe um baixo acesso à qualidade e eles começam a pesquisar sobre suas lesões, percebem que não estão evoluindo porque a reabilitação não está sendo boa e eles surgem para a gente para tentar corrigir esse problema. Então, contextualizando, a reabilitação ela é longa, tem um alto custo e às vezes uma dificuldade de acesso à boa reabilitação. A gente tem a frequência elevada, né, de sessões que eu já comentei, que ficar nesse modelo de 10 em 10, de 20 em 20 é péssimo para todo mundo e muitos pacientes não conseguem aderir ao programa. Eu criei justamente esses modelos de reabilitação de acompanhamento porque o paciente vinha aqui, fazia 30, 40 sessões, chegava ali no quarto, quinto mês, ficava pesado para ele financeiramente, comecei a entender que não era o melhor modelo. Então criei um modelo onde financeiramente pudesse ser bom para todo mundo, né? Aí é um modelo que eu ganho menos do que se eu atender aqui valores por sessão, mas eu ganho na qualidade de poder entregar por mais tempo a minha reabilitação de qualidade para os pacientes. Então os pacientes também possuem a vantagem nesse sentido. Então, levando em consideração tudo isso, né, é aqui que surge, né, uma pergunta que ela é relevante para a gente. O que realmente precisa ser presencial e o que pode ser feito do contexto remoto? Isso é algo a se refletir, tá? Eu diria que se desde a fase inicial, quase que nada, tá? É claro que tem coisas que trazem benefícios para a gente no contexto presencial, como uso de eletroestimulação, terapia manual, mobilização do joelho, às vezes forçar alguma coisa a mais com a mão, fazer terapias que envolvem muito o contexto manual, elas são importantes para a gente. Questões de analgesia também para os indivíduos que sentem dor, processo catencial, às vezes com utilização de algum outro recurso. Então os recursos e aparelhos, o indivíduo vai ter uma limitação maior. Mas, caso seja feito rigorosamente o que deve ser feito, dá para evoluir muito bem. E quando a gente pensa em telereabilitação, né, a gente precisa entender o que vai ter nessa telereabilitação. E o exercício aqui é sobre o artigo, né? E o artigo aqui, ele trouxe dentro da telereabilitação um acompanhamento remoto, com exercícios guiados, com monitoramento online, com a presença de feedbacks e uma supervisão digital.
que é o que geralmente eu faço com os pacientes também. Alguns entram no modelo na qual eu faço chamadas de vídeo durante 1 ou 2 vezes na semana, e alguns seguem apenas a prescrição de exercícios. E o que o estudo fez, né? Como eu comentei com vocês, ele é um ensaio clínico randomizado. O ensaio clínico, ele serve basicamente para testar a intervenção. Então, um grupo seguiu com telereabilitação e um grupo foi para fisioterapia tradicional, fisioterapia face-to-face, né? Presencialmente. O estudo teve uma duração de 12 semanas. Eles avaliaram função de joelho, dor, amplitude de movimento, qualidade de vida, adesão e o custo. Então, basicamente, eles quiseram entender: o paciente evoluiu igual, sim ou não, e quanto custa cada modelo. E o que a gente tem dos principais resultados desse estudo, né? Os desfechos clínicos aqui eles foram bem parecidos, tá? Sem diferenças entre os grupos, onde ambos os grupos, depois das 12 semanas, melhoraram. O IKDC, o LEFS, amplitude de movimento, dor e qualidade de vida. O IKDC é um questionário de função de joelho, amplamente utilizado no pós-operatório de reconstrução de LCA. É algo que eu uso também com os meus pacientes para monitorar a evolução deles. E o LEFS é um outro questionário mais geral de funcionalidade de membro inferior. Então, ou seja, né, nesse curto prazo, eu vou chamar de médio prazo, na verdade, né? Nesse médio prazo, a telereabilitação ela pareceu entregar resultados semelhantes ao modelo presencial. Outro resultado, tá? A adesão. Telereabilitação, 5,2 sessões por semana, e presencial, em média, 5,1 sessão na semana. Basicamente, resultados bem semelhantes, né? Muita gente imagina que o paciente vai aderir menos a exercício em casa, né? Feito tudo em casa, mas isso não apareceu nesse estudo. O que a gente teve de desfecho diferente foi em relação ao custo, tá? O dado talvez mais forte, né, desse estudo devido às diferenças encontradas. A telereabilitação teve um custo cerca de 58 mil yuan, que é uma moeda chinesa, né? E o presencial mais de 82 mil. Então eu até fiz o exercício aqui de converter isso para dólares e reais. Se a gente pegar 58 mil yuan, eu acho que é assim que chama, né? Yuan, dá 8.600 dólares. 82 mil yuan, 12.200 dólares. Então, em reais, 43.500 do grupo telereabilitação, 61.500 do grupo fisioterapia presencial. Então a gente vê uma diferença aí de quase 20 mil reais entre os dois grupos, né? Isso pode ser explicado, né? Menos deslocamento, menos demanda estrutural, menor custo operacional. Então, o custo realmente da telereabilitação é muito menor, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Para o paciente, né? Ele não precisa deslocar. Primeiro que assim, né? Comigo, pelo menos, já acaba sendo bem mais bravo o acompanhamento online do que o acompanhamento presencial. Preciso pensar que esse paciente não vai se deslocar até aqui, não vai ter a questão do tempo e do custo, de fato, com o deslocamento. Além disso, né, a gente, do ponto de vista operacional, né, se eu tratar só online, na minha estrutura eu preciso de uma demanda muito menor. Então eu posso utilizar aqui ainda a clínica em outros sentidos. Particularmente, né, muitos dos meus pacientes começam fazendo muitas coisas em casa e depois conseguem aderir muito bem em qualquer academia, às vezes do próprio condomínio, conseguem evoluir muito bem. Mas calma, tá, gente? Existem algumas limitações desse estudo. E aqui é uma discussão que ela é muito importante, né? Porque às vezes a gente vê isso e agora ninguém mais precisa ir para a clínica, vamos todo mundo fazer telereabilitação. Vamos lá, esse estudo ele avaliou 12 semanas, né? Então ele é um acompanhamento, um follow-up bastante curto. O LCA, vamos lembrar, ele leva ali 9 a 12 meses para ter uma recuperação completa, tá? Além disso, eles não avaliaram outras questões mais funcionais, como força, roupa teste, retorno no esporte, questões psicológicas e mais testes de performance, né? Foram testes mais de prompts, né? De questionários desses indivíduos. Então, o insight que a gente precisa tirar aqui é que o estudo ele mostra, de fato, uma equivalência, principalmente na fase inicial da recuperação, o que não necessariamente se reflete no retorno ao esporte. Um outro ponto interessante, todos os pacientes, né, tinham internet, smartphone, uma boa alfabetização digital. Não é a realidade do nosso Brasilzão, né? Infelizmente, muitos indivíduos, não têm acesso a uma internet boa, não têm acesso a um smartphone bom, são indivíduos literalmente com baixo letramento digital. Então, tem paciente que eu recebo aqui que eu já sei que jamais vai conseguir se dar bem no tratamento online. É o perfil.
tá? Então, talvez até a reabilitação funcione muito bem para alguns, mas não necessariamente para outros, tá? Apesar de a gente ver resultados positivos aqui nesse estudo, tá? E o que isso muda na prática, né? Precisa ter uma visão bastante equilibrada. E na minha visão, né, a grande discussão ela não é o presencial ou o online. Cara, talvez seja a integração dos dois modelos. E aqui trago, inclusive, né, algo que eu faço aqui na clínica. Eu tenho integração dos dois modelos. Por quê? Vamos lá. Para o paciente que vai tratar presencialmente comigo, ele vai ter tarefa para casa. Eu vou enviar a tarefa para casa para ele. Para o paciente que, cara, não vou conseguir essa frequência, me deslocar até aqui, não vou conseguir pagar essa frequência de sessões do acompanhamento com você, como que dá pra gente fazer? Eu falo, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um modelo mais híbrido, na qual você vem aqui na clínica 1 ou 2 vezes na semana, e o restante você vai com exercício para casa, pode ser? E aí eu acabo integrando bastante esse modelo. Um outro modelo é um modelo online, na qual os indivíduos, às vezes, eu venho fazendo se eles moram perto ou se eles conseguem se deslocar para cá, eu faço com eles as avaliações e monitoramento por aqui e envio a prescrição para eles fazerem. E outro modelo é 100% online, na qual os indivíduos que moram longe daqui, moram fora do Brasil, estão tratando online comigo. A gente faz as chamadas de vídeo, as avaliações por vídeo, envio um pouco mais de tarefa, um modelo um pouco mais ativo do próprio atleta, para conseguir me entregar as avaliações que ele faz, para ir monitorando as evoluções. E às vezes, né, alguns indivíduos, principalmente na fase mais final, eu peço para eles irem a algum outro local, fazer uma avaliação isocinética, uma avaliação de força, uma avaliação funcional, para a gente entender que estágio que ele está de retorno ao esporte. Eu preciso entender que, cara, não necessariamente vai ser tudo online, não necessariamente vai ser tudo presencial, a gente pode fazer um híbrido nesse sentido, que é o que a gente entrega aqui no Clube do LCA também, tá? A gente precisa entender em que fase que o indivíduo está, avaliar, para que a gente consiga monitorar isso de forma mais eficiente e otimizar mais a reabilitação dos nossos atletas, tá? Então, galera, assim, o futuro, né, o futuro não deve substituir a fisioterapia presencial, mas a gente amplia muito a área de alcance, que é o que acontece aqui com o Clube do LCA. Tenho pacientes em 5 regiões do Brasil, tenho pacientes em 3 continentes. Então, isso acontece frequentemente por aqui e é uma oportunidade que a gente vê, não só uma oportunidade para mim poder tratar esses pacientes, mas para os próprios pacientes terem um tratamento de qualidade. Só para a gente fechar, tá? Esse estudo ele traz uma mensagem muito interessante, né? Que é essa aproximação entre tratamento de pessoas que antes talvez nem conseguiriam acessar uma reabilitação adequada, mas, ao mesmo tempo, ela também reforça algo importante. A reabilitação de LCA continua sendo complexa, longa e multifatorial. E nas épocas de IAS, né, nenhuma tecnologia substitui raciocínio clínico, progressão adequada e exposição progressiva ao esporte. Coisa que a gente faz constantemente por aqui. Bom, galera, espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, compartilhe com seu colega, fisioterapeuta, personal, seu médico, com seu paciente, com seu atleta e manda uma mensagem dizendo, cara, dá para tratar através da reabilitação. Olha o que eu estou fazendo aqui. Talvez seja algo muito interessante para mim, talvez seja algo interessante para você. Certo? Se você gostou desse conteúdo, não deixe de assistir, de ouvir os outros episódios. Não deixe de compartilhar, de dar o like, de ativar o sininho e ficar ligado em todos os conteúdos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo episódio. Tchau, tchau.